Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à sua Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal, o programa da plataforma Multiprosa, iniciativa da CDL BH. Segue a gente nos streamings de áudio. E você, o que você vê da sua janela lateral? Célio Dias, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Que honra. Obrigado eu. Pessoal, a gente está aqui hoje, né, com o Célio Dias, diretor criativo da LED, orgulho mineiro, orgulho local, a marca que está aí há mais de 10 anos já, na luta. Esse ano faz 10 anos. 10 anos? Parabéns. Já vestiu, que é Ludmilla, Jalu, Lineker, quem mais? Lineker, Anitta, Anitta, Sonza. E por aí vai. E adjacências. Nossa senhora, gente. Uau, hein? Poderoso demais. Vamos falar muito sobre isso. Obrigado, Célio, por estar aqui com a gente. Imagina. Bem-vindo à Janela Lateral. Nossa Milena aqui vai conduzir o nosso papo comigo. Perguntando. Aqui, qual que é a sua janela lateral, né? Na verdade, a gente quer entender um pouquinho. A gente estava falando antes, você é do interior de Minas. Queria saber como que foi essa sua infância, se você acha que a criatividade surgiu ali na sua adolescência, como que é esse processo? Porque aqui a gente quer entender como que você chega nessas criações tão lindas no desfile, então eu queria entender desse contexto seu. Conta um pouquinho pra gente. Meu processo funciona muito com valores sentimentais, assim, né? Então, só que isso foi um processo também de entender isso. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu formei muito cedo, formei com 20 anos. Nossa! Então, já comecei a trabalhar direto com comercial. Então, eu trabalhava no comercial de grandes marcas, trabalhei numa marca carioca durante muito tempo, trabalhei numa marca paulista durante muito tempo. E a LED nasceu a partir nesse processo junto, assim, né? Então, eu trabalhava e tinha a LED. E aí as coisas começaram a fluir até que 2 anos depois eu tive que abandonar os outros trabalhos para poder, né, dar sequência na LED, assim. Só que mesmo o processo da LED, assim, que era um processo totalmente novo, né? Eu entendia muito de comercial, que eu acho que é uma parte super importante, que muitos designers não têm esse know-how, assim, porque… Marketing, né, dessa parte? Dessa parte de entender o cliente final, assim, né? Então, tipo assim, eu cresci numa família de lojistas, né, de empresários de moda. Então, toda a minha família teve loja a vida inteira, então eu nasci dentro de um estoque. No balcão. No estoque, que maravilha. Então, acho que pra mim foi muito importante conhecer, mas essa outra parte eu tinha que entender o que fazia sentido pra mim, né? Então, porque… eu entendo que a moda precisava, né? Acho que na geração que eu vim, né, há 10 anos atrás, assim, foi uma geração muito efervescente aqui em Minas, principalmente, né, que eu tava aqui. Então, eu via muitas marcas surgindo, mas eu tinha que dar um motivo para aquilo, né? Então, a LED foi um processo onde eu aprendi a fazer o que eu gostava. E aí, a gente começou a desfilar 4 anos depois que a marca existia, né? Assim, a gente participou de projetos, até integrar o line-up oficial hoje. Mas, então eu tinha que entender, quando nosso primeiro desfile, eu tinha que entender o que era fazer um desfile, né? Porque não é só fazer a roupa, o desfile conta uma história, assim. E pra mim era muito importante contar essa história. Então foram processos, e cada desfile pra mim é uma desconstrução de entender e de falar sobre sentimento, assim. Porque pra mim é muito difícil falar do que eu não conheço. Né? Então eu precisava falar realmente do que eu conhecia para fazer sentido para mim. Né? Tem que viver, né? Viver para depois produzir um sentido naquilo. Exatamente, né? Assim. Então, às vezes é muito maluco, assim, as coisas que vão surgindo da vivência, né? E é legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que a moda é uma coisa superficial, sim, né? E a moda é cultura, né? A forma que você se coloca no mundo, sim, se posiciona. E é muito bonito você falar isso de um processo que é totalmente criativo, de sentimento, sim, né? De afeto. E a moda tem uma questão de posicionamento muito forte, assim, né? Pessoal, né? E a LED é uma marca que… eu tenho um posicionamento muito forte com relação a tudo, assim. Eu tô fazendo agora um processo de rebranding da marca, né? Porque a gente tá fazendo os 10 anos, então eu achei que era importante isso. Legal. E a parte de… E aí eu estava conversando com a Rê, que tá fazendo o rebranding com a gente. E eu tava falando com ela justamente isso, assim. Porque a palavra atrevido aparece várias vezes, assim. Adoro! E eu vi que eu sou uma pessoa… Eu sempre fui uma pessoa muito… Uma criança atrevida, uma adolescente, assim. Mas sempre com… eu tava falando isso com a minha avó esse final de semana, assim. Sobre ser… mas sempre com muita responsabilidade, sabe? Tipo assim, eu nunca dei trabalho na escola, por exemplo, assim. Eu sabia que eu tinha que entregar aquilo, porque eu sabia onde eu queria chegar.
Então… O atrevido, eu acho que é desse lugar de É, sair do comum, né? sai do comum, exatamente. À frente, um pouco. De um lugar à frente um pouco, sabe? Assim, e também acho que, obviamente, tem o fator da minha família, né? Assim, eu fui criado numa família muito livre, muito onde eu pude ser quem eu quisesse ser. Nossa, né? é uma bênção e praticamente um milagre na nossa na nossa época, sociedade. né? Na nossa sociedade, na época que a gente foi criado, assim, né? Sim. E eu acho que você teve referências muito fortes de mulheres fortes, Sim. né? Isso é uma segurança que dá pra gente ser quem a gente é, né? E a liberdade que é a criatividade, né? Acho que é um pouco que você mostra. Minha né? família não é um patriarcado, é um matriarcado. Ah, que linda! Já gostei, quero conhecer essa avó aí. Ô, Célio, outra coisa que a gente queria saber um pouco, você falou de sentimento, né? Uhum. Os seus 2 últimos desfiles foram muito fortes, atrevidos? Você classifica eles como atrevidos? Acho que libertadores. Ah, legal. Um processo de cura aí, talvez? Teve. O desfile anterior teve um processo de cura, eu sinto tanto. Nome lindo, aliás. Eu passei por um relacionamento abusivo durante 3 anos. E aí eu saí dele há um ano antes do desfile. Uhum. Só que eu não me sentia confortável para poder falar sobre ele ainda. E depois eu me senti aberto para poder… Eu senti que eu precisava falar aquilo para botar um ponto final naquela história, sabe? Então foi muito gostoso poder fazer. Foi muito gostoso e doloroso fazer. Imagino. Mas porque, né, me levou de novo para os 3 anos, assim, então eu fui. Mas foi muito interessante entender como chegou nas pessoas, né? Tipo, e foi muito… Enxergar que aquela mensagem estava sendo transmitida foi muito importante. Entender que as pessoas entenderam, sabe? Foi um processo terapêutico e ao mesmo tempo criativo, Foi, né? Que talvez o seu processo criativo seja isso, né? né? Eu faço terapia há 15 anos. Ah, igual eu, adoro. Então é super importante. Fonte de inspiração, terapia. Sempre, gente. Freud. Autoconhecimento é vida, né? É importante demais. Mas você traduziu muito bem isso nas estampas, né? Você fez uma colaboração super bacana, né? Fiz. O Lu, eu precisava de… O processo de colaboração é muito importante pra mim, assim, como um todo. E eu precisava de alguém que eu tivesse intimidade, né? Uhum. Tipo, eu já fiz diversas colaborações com vários artistas, assim. Então, mas nessa eu senti que eu precisava de alguém que tivesse muita intimidade. E aí o Lu é um amigo e um profissional maravilhoso. E o Lu, eu tinha muita intimidade com ele. Então, porque basicamente eu descobri todo o processo do fim, né? A partir de um diário. Tá. E aí eu fotografei esse diário. Uau! Nossa, seu diário. Não, o diário dele. Nossa Né? senhora. Então, realmente, processo, hein? Nossa, E foi demora, aonde eu encontrei né? A gente morava junto, a gente tinha uma vida junto, né? Enfim. E aí o Lu, eu entreguei o diário pro Lu. Eu falei, pode fazer a partir disso, né? Entreguei tudo que eu tinha de material, assim, né? Material parece coisa, mas tudo que eu tinha pro Lu, e ele criou a partir disso. Olha. Nossa, e a estampa escancara isso, assim, né? E como a arte é isso, né? Ela traduz muito. É sentir, então, por isso que as pessoas sentiram junto com você, possivelmente, né? Isso é muito bonito, né? Foi. Você acha que criar é um ato de atrevimento? Eu acho que pode ser. Ou ele pode ser um ato que te deixa… que você faz só por fazer. Ou ele pode ser um ato que te deixa, sabe? Tipo, que você vai ter que ser atrevido. Uhum. E eu acho que a segunda opção é mais interessante, assim. Obviamente que eu super respeito todo mundo, né? Tipo, acho que existem… Eu falo isso porque eu tenho a minha marca. Então, eu lido com os problemas diários da minha marca mesmo. Uhum. Mas, obviamente, tem pessoas que não podem fazer o que querem fazer e tá tudo bem também. Mas eu acho que esse fator incomoda. E aí, o que incomoda sempre me deixa… Eu quero ver até onde vai o incômodo. Mas eu acho que a arte tem esse lugar do sentir, do fazer o outro pensar, né? E eu acho que é o que você traduz na sua marca, né? Essa forma que é a arte mesmo pura, faz a pessoa pensar, não só vestir, né? Como pensar e refletir sobre isso. Isso é muito bonito, né? E é por isso que a arte é tão legal, né, gente? Forma a gente de uma maneira tão bonita, né? Célio, você está falando da sua marca, eu até fiquei curioso para saber o que gerou o nome, né? Queria te perguntar isso, e eu queria saber também que história que sua marca conta, né? Da contemporaneidade, assim. Sim. O que gerou o nome da LED, na verdade, porque LED significa diodo emissor de luz. Uhum. Então, né, do LED mesmo, assim. Então foi a partir disso mesmo, exatamente desse ponto que a gente surgiu. E a LED é uma marca que ela né, se eu fosse
a LED é uma das primeiras marcas no Brasil que surgiu que não tem gênero, né? Então a gente nunca teve gênero. No Brasil? É. Olha, Brasil, uau, aí tá vendo? Minas sempre batendo recorde maravilhoso. A gente da sociedade. A gente foi uma das primeiras marcas do Brasil. Na época que a LED surgiu, em Londres tem uma loja que chama Selfridges. E aí a Selfridges tinha inaugurado há pouco tempo um setor de peças a gênero, mas eram peças selecionadas, não feitas, né, sem gênero. Assim. E a LED foi uma das primeiras marcas no Brasil que falou sobre isso, né? A gente foi pro Minas Trend, enfim, uma série de coisas. E só, desculpa te interromper, o Cláudio está vestido saco, de LED e eu já pedi emprestado. Sabe o que ele me falou, Célio? Que não vai caber em mim. Você acha isso certo, Célio? Aí eu falei com ele. O tamanho dela, eu não quero emprestar. Brincadeira, mas lindo demais. É isso, né? Eu fiquei já doida pra usar, vai, né? Não volta. Mas desculpa, eu te interrompi. Aí Imagina. você tava falando que foi, né, é a primeira. E aí eu acho que a gente sempre teve um compromisso, assim, muito, muito social com as coisas, assim, né? Então, porque eu acho também que é da minha vivência, então a gente sempre teve pautas para se posicionar, né, dentro do né? Então as pautas LGBTQIAP+, são super importantes, né? As pautas antirracistas, anti-homofobia, então isso é super importante dentro da marca, porque são coisas da minha vivência, né? Então, assim, tudo tentar tem coerente, né? Tudo tem que ser coerente, assim, né? Isso é a beleza da comunicação também, né? Eu sou relações públicas de formação e eu falo que a dificuldade maior de você ver uma marca que tem coerência, né? Porque não adianta você falar só que faz, você tem que fazer, né? Sim. Isso é parte, assim, né? Grande parte do nosso… Todo mundo que acredita mesmo, assim. Então, hoje a gente já passou por 2 assessorias. A gente tá na 3ª agora. Mas é a que a gente tem mais fit, assim. Então, a Alexia, que é minha assessora hoje, tipo… A gente traçou, de fato, o plano da LED né, foi a pessoa que entendeu sobre isso, né? Então, assim, porque tudo isso era muito importante de tá falado mesmo, assim, né? A gente tem um quadro semanal no Instagram, assim, né? Que é o PolitiLED, onde a gente fala sobre política. Eu acredito que o corpo é uma manifestação estética de resistência, né? Então, a gente precisa pautar isso dentro da marca. Sim, com certeza. E é isso, você tem atrevimento, essa criatividade, como não colocar, né, os seus pensamentos nisso? Essa é a beleza, né? Do negócio todo. Quero falar sobre modão. Eu também tô doida com esse assunto. Esse feminês também é fonte de criatividade. É super fonte de criatividade. Marília Mendonça morreu em Caratinga, né? Assim, ela morreu em Caratinga? Morreu em Caratinga. Foi em Caratinga, assim. E eu sou muito fã de Marília Mendonça e de todas as outras, né, que vieram junto. E no Modão, que foi a coleção que veio logo após Sinto Tanto, foi justamente uma questão para poder falar de uma certa festa, assim, que a gente queria fazer, né? E falar porque o sofrimento, na verdade, na voz dessas mulheres vira uma festa, né? Tipo assim, você ri, você chora, você, né, vive tudo aquilo. Então o Modão veio justamente disso, assim, né? E é uma coisa muito… Era uma… Porque, geralmente, na moda, a gente vê umas coisas com uma cara country, né? Assim, demais, assim, que é meio americanizada, né? É uma questão que não é nossa, né? E o sertanejo, eu acho que é uma coisa muito nossa, né? É nosso, assim. E é tanto… E é de vários interiores. Não é nosso só de Minas, mas é de vários interiores, assim. E cada interior tem o seu tipo, né? Do caipira ali, assim, mais, né? E cada cidade, na verdade, cada estado, na verdade, tem um pouco do seu tipo ali, né? Da questão, assim. Então, traduzir o Modão foi muito importante, porque depois de uma coleção um pouco pesada, né? Assim, e aí vim com uma coleção um pouco mais leve, e aí a gente poder fazer desde a trilha sonora, que foram vários áudios que a gente foi gravando, a equipe inteira foi gravando áudio, para parecer aquela coisa de rádio que você liga e pede uma música, sabe? Já adorei, então foi muito divertido poder fazer isso, assim. Nossa. E assim, e tem um questionamento, né? Muito assim, o sertanejo é arte, né? Porque tem uma coisa meio nisso da cultura, né? Como que você vê isso, né? Eu acho que, na verdade, assim, obviamente, a gente tem a música popular brasileira, mas no meu ver, a música popular brasileira, né, o próprio nome popular, eu acho que é popular de pessoas, assim.
Então, o sertanejo é, pra mim, a essência da música popular brasileira, assim, né? Tipo, Olha que legal, concordo. obviamente, assim, né? Respeitando todos. Todos, mas tem pra toda. A nossa música é generosa, né? Mas eu acho que tem essa questão, assim, porque é uma música que chega em todas as casas. Né? De fato, ela chega em todas as casas, assim. Sim. Então, isso é muito forte, né? Quando alguma coisa chega em todas as... Igual novela. Né? A gente viveu uma era de novela que chegava hoje a gente tem vários streamings e várias coisas que a gente não tem essa coisa da novela, mas assim, e de Avenida Brasil. Né? Não, assim, acho que ainda tem uma força, sim, né? Eu assisto novela. Gente. E como é difícil conectar um Brasil tão imenso desse jeito, né? Eu acho que é um veículo fácil, né? É um veículo que passa uma mensagem fácil de se conectar com ela, democrática, né? Sim. E é isso, é para todos os gostos. Eu acho que é isso. Minas Gerais tem isso. Eu acho que a música sertaneja, né? A gente é muito diverso. A gente estava falando dos vários sotaques, como a gente é influenciado, né, por outros estados, como não, né? Na música também, não sei, né? Essa diversa. E aí você conseguiu traduzir um pouco da sua caratinga na moda? Ou como que é que você... Ou não, é mais Não, é um pouco de tudo que eu vivi, assim. E vai, né? Porque eu acho que o Célio tiveram várias fases, assim, agora. Então, e essas fases vão mudando, assim, né? Eu lembro de um primeiro projeto que eu tinha feito para entrar no São Paulo Fashion Week. E me perguntaram o que garantia, né, que a LED tinha mudado muito, em pouco tempo tinha mudado várias coisas. E o que garantia que não ia mudar? Né? E eu lembro da minha resposta que eu falei que nada. Porque eu mudo o tempo todo, sabe? Então, tipo assim, e eu acho isso muito importante, assim. Então, a visão, por exemplo, agora a gente chegou nessa parte do rebrand que a gente quer movimentar. Então o próximo desfile, a próxima coleção, né? A gente já quer apresentar uma nova LED. Porque a gente entende também que em 10 anos as coisas... ela teve um processo de maturidade também, né? Então, meu e da marca. Então, a gente vai vir um pouco mais atrevido. Uau! Já quero ver! Você já tá nesse processo criativo pro próximo? Já, desde quando terminou o outro. Você emenda um no outro? A gente emenda um no outro. A gente sabia que esse ano iam ser os 10 anos. Então, a primeira coleção, a parte 1, né, que a gente tá chamando, porque vai ser agora o desfile, a primeira parte. Em novembro tem o desfile de 10 anos. E aí a gente tá chamando de êxodos, né? Que são as viagens, né? E não necessariamente viagens geográficas, né? Elas não precisam ser geográficas, né? Então podem ser várias questões, assim. Então a gente tá falando da viagem que fez até chegar até aqui. Ah, né? Que demais. Então a gente tá meio que nesse processo aí. Uau, legal, gente, né? Já tô achando que vai ser lindo. Os caras funcionando no passado, projetando um futuro, né? E eu queria entender um pouco do que vem por aí, assim, para você, para a marca, para a moda mineira, assim, o que você está enxergando, né? Falando um pouco sobre, acho que a proposta do programa é investigar essa sabedoria popular mineira, criativa, e falar um pouco de mercado, de ecossistema também, né? O que você vem vendo aí? A gente tem muita vontade de ter, né? A gente tem a loja hoje aqui, e a gente tem muita vontade de ter uma segunda loja de rua mesmo, assim. Legal. Aqui. Vocês estão no mercado novo, né? A gente está no mercado novo. Mas o nosso processo agora, né, em maio, é abrir a pop-up em São Paulo. Maravilha. Porque acaba que, querendo ou não, assim, hoje a gente tem... São Paulo é um lugar... Eu morei em São Paulo 3 anos, mas São Paulo é um lugar ainda que consome muito a moda, né? O mineiro, eu sinto que ele é um pouco mais difícil, mais cultura de exportação, né? Então, sabe? Então, tipo assim, até mesmo quando a gente começou a estar mais em São Paulo, a gente começou a aumentar a venda aqui. Gente. Sabe? Tipo assim, então eu acho que é uma coisa meio maluca, assim. Né? Mas eu acho, assim, a gente tem muita vontade de ter a loja de rua. Eu tenho muita vontade de ter a loja de rua aqui. Mas o nosso próximo passo é abrir a pop-up em São Paulo, perto do desfile ou durante o desfile, né? A gente tem essa vontade. Eu acho que a moda de Minas é fortíssima, né? Acho que São Paulo acabou que virou esse espelho. Obviamente tem marcas muito bacanas também, mas você que morou lá e que tem essa troca, você acha que a nossa principal questão é essa, assim, da gente ser um pouco mais... Eu acho que a gente é super tradicional, né? Assim, de certa forma. Apesar, assim, pra mim, nós somos o maior celeiro de criativos que existe no Brasil.
né, que eu não acho que esse celeiro tá no eixo Rio-São Paulo, assim. Acho que tem muita gente maravilhosa, Boas. mas eu acho que, tipo, não está, né, necessariamente lá. Acho que o Nordeste tem muita Acho coisa. também, né? Uhum. Aqui tem muita coisa, sabe? Então, tipo, acaba que a gente não fica sabendo das coisas. Mas eu acho que, não sei, eu acho que é uma coisa tradicional demais, assim. A gente se comunica talvez pouco, né? Porque, na verdade, eu acho que a LED, ela tem um DNA, né? Obviamente, com a nossa preciosidade, porque eu acho que a moda mineira é preciosa. Eu acho que a LED tem esse DNA, mas ele é subversivo. Então, ele não anda, Maravilhoso. não anda numa linha igual as outras marcas talvez andem aqui, tá? Uhum. Vocês estão dando voz para uma galera que tá pedindo voz também, assim, né? Eu acho que você é esse porta-voz desse novo movimento que você tá trazendo, Sim, né? e assim, a gente tem 10 anos, né? Então, 10 anos se mantendo como uma marca autoral é muito tempo e, assim, foram muitos altos e baixos. Assim, muitos. Mas mostra essa força e a gente fica feliz como mineiros que você continua aqui, né, Cláudio, fazendo essa arte, né, bonita e transformando a parte dela, porque eu acho que isso é tão legal. A gente discute muito a moda nesse lugar, às vezes, as pessoas não entenderem a importância disso, de vestir Minas, a nossa Sim. raiz, né, da gente estar conectado a isso, uma economia circular, né? Sim, exatamente. Quando a gente compra perto, né, quando a gente faz, você pensa um pouco nisso, você consegue, Super, tipo, assim. nos tecidos, como que você… A gente trabalha com tecido nacional, assim, e de onde a gente sabe a procedência deles, né? Uhum. Porque hoje em dia, por exemplo, a viscose, que é um tecido que a gente usa muito, a viscose é super tóxica, se a gente for, né, o tecido em si. Mas existe um selo, uma viscose que a gente trabalha com ela, que ela vem com um chip, que a gente sabe de onde que ela veio, a procedência dela, sabe? Então, tipo, isso é muito importante pra gente também. E isso, obviamente, resulta num valor que não é um valor que uma fast fashion trabalha. Sim, totalmente né? diferente. É diferente, assim, até mesmo por escala, né? Daquele produto. Mas a gente vai tentando… A nossa principal procedência é que seja nacional. E que a gente sabe de onde vem, né? E aí a gente trabalha com fios nacionais, a gente tem fio de crochê, porque a gente tem um trabalho muito grande com crochê também. É lindo. Então, enfim, essas coisas a gente vai entendendo de onde, tentando fazer o melhor e que tudo que seja nacional, couro nacional, enfim, tudo. Muito bacana, porque é importante, né? Sim. Porque a moda é uma indústria que geralmente né, polui E a gente muito. perdeu muita nos anos 2000, assim, né? Quando a gente teve o boom das marcas gringas vindo pra cá, a gente perdeu muito mercado. Claro. Né? Assim mesmo, Concorrência, porque ficou né? muito mais fácil, né? E aí eu acho que quando a gente surgiu lá em 2010, assim, né? Que eu vejo várias marcas que surgiram junto comigo, assim, foi meio que um movimento mesmo, assim, sabe? Tipo assim, então hoje tem marcas… De resistência, até, né? Até o próprio São Paulo Fashion Week, por exemplo, se você observar o line-up, é muito mais interessante do que era há 10 anos atrás, Sim. sabe? Mais identitário, talvez, assim, com mais coragem, né? Sabe? A gente tem um line-up um pouco mais difícil, que eu acho, de conseguir patrocínios. A gente tem né, não conseguia há muitos anos… Era fácil de conseguir há anos atrás. Mas a gente tem mas é um line-up de resistência. Sim. Isso é muito bacana. Visando longo prazo ali, né? Sim. E eu acho que você vira um exemplo para quem tá começando agora. Só para então pegar esse gancho, assim, né? Para quem tá começando agora, que tá o estilista, né? Desculpa, o criador que tá saindo da faculdade, sonhando, designer. Tem algum recado, alguma frase popular que você carregue? Às vezes você acabou de voltar de Caratinga, conversou com você deve estar com alguma coisa na cachola, não é possível, mineirinha, que você pode falar aí pra eu gente. acho que, na verdade, assim, é muito… Essa coisa da gente virar e falar, não desiste, sabe? Tipo assim, é muito… acho que a pessoa precisa entender o feeling dela, o que ela tá sentindo, assim. A intuição. A chamada pra desistir, acho que ela vem várias vezes. Assim. Eu já tive ela várias vezes. Ai, que bom, né? Aquelas ufa, ele falar isso ufa, né? 10 anos. A chamada pra desistir, eu já ouvi ela várias vezes, assim. Muitas vezes, assim. Mas eu acho que, tipo, vai de acordo com o que a pessoa quer. Mas o que eu acho, principalmente, é que a pessoa precisa entender essa questão do mercado, assim. Então, de uma ponta a outra ponta. Uma ponta é a criação, outra ponta é o comércio mesmo, assim, né? Porque aquilo ali é uma indústria. É uma lógica que você tem que saber respeitar, lógica que tem que saber respeitar. Então, eu acho que é muito importante a gente não ficar só no ponto criativo. A gente também entender mercado, sabe? Então, tipo, eu vejo como a minha experiência de mercado me ajudou hoje. Me ajuda hoje a me manter esses 10 anos, sabe?
entender Maravilhoso. tudo. E né? eu acho que isso é muito importante. Ótimo. Célia, olha só, tá quase acabando, quase né? acabando. Quase acabando, mas gente, uma boa prosa. Então, o que eu queria, assim, fala um pouquinho, né, o seu Instagram, coloca pra gente poder, né, como Como é que a gente momento né? jabá, como diz o... Momento jabá. Pode olhar pra câmera se quiser. Ó, o Instagram da gente é LED_CD. E a gente tá hoje no Mercado Novo. Maravilhoso, no terceiro Mercado piso, Novo. Loja 3069. E em São Paulo, na Goiaba Urbana, em Pinheiros. E no Brasil todo, online. No Brasil todo online, Pegamos o Brasil ledmoda.com. todo. Arrasa. Super obrigado, Célia, por estar aqui com a Imagina, gente, obrigado compartilhar a eu. sua história de vida. Obrigado por essa generosidade de se abrir pra gente, É, né? imagina. E vou Obrigado. querer que você volte para a próxima coleção, que eu já tô vendo que a gente vai querer conversar Olá, sobre isso, que eu já tô fazer vendo que esse arraso naquela processo vai loja. ser bonito, não Acabar com vai? aquele estoque. Muito obrigada Obrigado, por estar gente. conosco, Abraço, até a viu? próxima. Obrigado, Sucesso obrigado, sempre aí nesses 10 anos. Parabéns, Obrigado. né? Que por venham tudo. mais 10. É mais, no Amém. mínimo. Amém. Virão. Até mais, Tchau, tchau, gente. gente.